Graça e paz a todos. Queridos, esses dias eu fiz uma meditação com base em Josué 9, quando a palavra diz para Josué: ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E na ocasião eu trouxe uma ênfase a respeito dessa afirmação do Senhor, ser forte. A palavra do Senhor está dizendo: olha Josué, chegou um tempo, chegou uma oportunidade. Tudo que você viu, tudo que você ouviu e tudo que você aprendeu a respeito de gestão de pessoas, chegou o tempo de você pôr em prática agora. Mas nós demos a ênfase naquele dia, queridos, a respeito do posicionamento consciente, das atitudes que Josué precisava assumir, chamando para si essa nova situação, essa nova condição agora. E por que nós estamos falando isso, queridos? Porque a nossa vida, ela tem ciclos e cumpre determinados ciclos. Há tempo de ser liderado para aprender, para amadurecer, mas há tempo de se tornar líderes. Há tempo em que nós somos solteiros e depois casados, são comportamentos, são exigências, são posturas diferentes. Há tempo em que nós somos jovens, casados, sem filhos, e depois nós passamos a ter filhos e a família cresce, assim como algumas exigências e algumas responsabilidades. O problema começa quando as pessoas não percebem ou não querem assumir esse novo ciclo, esse novo estágio em que a vida lhe trouxe. Nós precisamos chamar a nossa atenção para isso, queridos, porque assim é tudo na vida. Seja como funcionário, como liderado, ou como simplesmente um profissional, no tempo do preparo e no tempo de assumir responsabilidade. O que a palavra diz para Josué é que chegou o tempo em que terminou os seus 40 anos de treinamento. Ao lado de Moisés foi um tempo de aprender, ouvir, mas havia um propósito. E nós precisamos entender, queridos, que na dimensão espiritual, no chamado de Deus, há aquilo que nós podemos entender como uma formação formal, institucional, mas aquele tempo em que Deus nos chama, e às vezes nem sempre é conciliado com essa formação institucional. Mas o Senhor diz a Josué: olha, chegou o tempo em que eu preciso de um líder mais jovem, um líder guerreiro, porque a nova etapa é uma etapa de conquista. Eu preciso de um homem que tem a habilidade de um guerreiro, a determinação de um general, mas a sabedoria, a sensibilidade de um rei e de um profeta. Para essa nova etapa, uma etapa de batalha, e assim é a vida. Quando as pessoas, queridos, não entendem ou não querem entender que essas etapas de nossas vidas mudam, elas querem perpetuar esse tempo, porque às vezes é um tempo bom. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 13, disse assim: olha, quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino, mas chegou o tempo de ser homem. E por que o apóstolo Paulo fala isso à igreja de Corinto, num contexto em que está falando sobre o amor? Porque na realidade a igreja de Corinto não havia percebido que era tempo de amadurecer. O comportamento, os conflitos, os embates que a igreja de Corinto, apesar de ser uma igreja carismática, era uma igreja que não havia amadurecido. E o mesmo escritor diz, talvez em Hebreus capítulo 5, quando ele diz assim: olha, erais tempo de ser mestre. Há muitas pessoas que não perceberam que a vida já mudou o ciclo, que o seu lugar já mudou, que houve coisas boas, agradáveis, mas que há tempo de mudança. Nós precisamos, queridos, entender isso. Eu acredito que os jovens têm demorado mais a amadurecer nesse tempo. Isso é tão notório que há ministérios em que uma geração de liderança já está terminando o seu tempo, a sua liderança já está amadurecendo, envelhecendo, e ainda não tem outra liderança, outra geração para assumir esses compromissos. Mas também é preciso entender, queridos, que há um período na história em que a exigência de mudança, ela não é pessoal, mas ela é circunstancial, ela é contextual. E isso aconteceu no tempo de Josué. Não era só uma mudança pessoal que Deus estava exigindo de Josué,
Mas havia também ali uma exigência de uma mudança contextual. Israel ia entrar num tempo de guerra, um tempo de conquista, um novo tempo para se cumprir a promessa de Deus. E assim em nossas vidas. Havia terminado o tempo, Israel estava ali estacionado no deserto de Negev. Queridos, em tempo de mudança, seja na economia ou na sociedade, seja no campo espiritual ou natural, precisamos entender que ainda que o tempo que terminou foi ótimo, foi maravilhoso, mas se cumpriu, e nós precisamos estar atentos à exigência dos novos tempos, seja como igreja ou como pessoa. E isso vai exigir novas ações, novo comportamento, novas atitudes. Inclusive, a grande maioria das pessoas ficam para trás nas transições da história, lamentando um saudosismo, porque não se atentaram ou não se permitiram se desafiar para a exigência de um novo tempo. A própria palavra de Deus em Eclesiastes diz que tudo tem o seu tempo, e tudo tem um propósito debaixo desse tempo. Os 40 anos em que Josué saiu nas fotos e nos discursos ao lado de Moisés, foi um tempo de honra. Imagine só, em todo o tempo, toda a vitória, toda a conquista, você está ao lado do grande líder Moisés. Mas no entanto, querido, aquele tempo terminou. Na realidade, o Senhor estava ali preparando para algo maior. No reino de Deus não há cargo sem função, não há função sem propósito, e não há honra sem responsabilidade. Josué fora deveras privilegiado em andar ao lado do grande líder Moisés por 40 anos, mas chegou o tempo da honra e da responsabilidade de sucedê-lo. Se Josué fez bom uso ou não dessa oportunidade, não sabemos. Nós temos a história de Saul, por exemplo, que recebeu uma oportunidade maravilhosa e não entendeu a grandeza da oportunidade que recebeu. Mas alguém poderia questionar: que oportunidade, que palavra que Josué recebeu de Deus, de conforto, de consolo, que estaria com ele em toda e qualquer situação. Eu quero lembrar, queridos, que a mesma palavra está sobre a minha e sobre a sua vida, sobre o meu chamado e sobre o meu ministério, assim como o seu. O Senhor Jesus disse, sim, que nesse mundo tereis aflições, mas Ele disse: tende bom ânimo, eu venci. É verdade, queridos, que a palavra do Senhor diz que assim como perseguiram a mim, perseguirão a você também. Mas o mesmo Senhor Jesus disse: olha, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ainda na oração disse: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Creiamos, tomemos posse dessa palavra do Senhor Jesus, assim como Josué tomou posse da promessa que o Senhor deu para ele naqueles dias. Que Deus nos abençoe, queridos, fraternalmente em Cristo. Pastor